Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Esse é o nosso primeiro programa de podcast e pretendemos lançar ao menos um novo episódio por mês. Eu, Felipe Seriacopi, integrante da Palavras, vou apresentar o programa de hoje ao lado de Cândido Grangeiro e Hebe Spadassini, nossos editores. A Palavras é uma editora dedicada aos ofícios da escrita e à formação de leitores. Nossas produções de podcast têm como objetivo tratar de assuntos do cotidiano relacionados à educação e à sala de aula. O convidado de hoje é o autor da Palavras, Luiz Dil. Luiz é formado em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul e é pós-graduado em literatura brasileira. Atualmente é produtor executivo da Rádio FM Cultura de Porto Alegre. Também é autor, com mais de 50 obras publicadas e diversos prêmios no currículo. Hoje vamos falar justamente sobre sua mais nova obra, 80 Degraus, que ficou entre os finalistas do Prêmio Jabuti de 2019 na categoria juvenil. Bem, seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui conversando com vocês e debatendo literatura, conversando, acho que especificamente sobre o 80 Degraus, né, que é o nosso livro. E se eu digo nosso é porque eu penso assim, realmente, porque digamos, eu dou o pontapé inicial, né? Com o texto, e depois quando ele chega aqui para vocês, o Cândido começa a trocar ideias, o Denis também entrou na jogada, enfim, e acresce muito para o texto quando recebe o olhar de outras pessoas que têm uma vivência na área literária, né? Então por isso que eu gosto sempre de dizer nosso livro, né? Porque basicamente ele foi meu lá quando eu estava em casa escrevendo ele. Depois ele começa a receber acréscimos, né? A ilustração do Paulo, por exemplo, né? Foi um grande achado, eu acho, de vocês para o livro, né? Então, por isso o nosso livro, né? Sabe que eu acho interessante isso, porque eu sempre acho que o livro ele vai ganhando corpo, ele vai tomando forma, conforme ele vai tendo leitores, né? Sim, então, à medida que cada um vai discutindo, vai ganhando vida, né? Tu sabe, Cândido, que eu lá no Rio Grande do Sul, muitas vezes quando eu vou às escolas, conversar com a gurizada e tal, e eu repito sempre para eles uma coisa, que eu digo isso, que eu fui o autor, né, do livro, né? Então, que eu não sou mais o dono dele, né? Quando ele virou livro mesmo, esse produto, digamos, ele deixou de ser meu e passa a ser de quem o lê, né? E justamente quem o lê, na minha opinião, é que dá vida para o livro, né? Por mais que eu tenha me esmerado para produzir o texto, né? Por mais que a editora tenha conseguido uma ilustração legal, feito uma editoração bacana, se ele ficar na prateleira, na minha opinião, ele é só um produto, né? Um monte de papel grudadinho ali, né? Quando ele chega na mão do leitor e o leitor começa a criar também, porque o leitor, na minha opinião, cria bastante, né? Aí sim o livro começa a vida do livro, né? De fato. Então, eu acho que realmente a vida começa com a leitura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai vindo as curiosidades, sim, né? Sim. Como que é esse processo de criação? Quer dizer, de fato, concordo com você. O livro ganha vida a hora que alguém abre e começa a ler, né? Mas eu acho que ele começa a ser gestado bem lá atrás. Como que é esse processo de criação? Pois é, para mim não tem assim uma regra, né, Cândido? Não tem assim, não tem uma fórmula. Então, as histórias nascem de qualquer maneira, de qualquer jeito, podem nascer de qualquer maneira. Uma notícia, vários livros meus nasceram de notícias que eu li, né? Até por ter essa questão do jornalismo, né? De estar sempre de olho nas notícias. Outros de alguma coisa que eu vi, de algo que me contaram. E muitas vezes, como é o caso do 80 Degraus, ele surge primeiro não como uma ideia definida, como um tema definido, um personagem. Não, ele surge como uma estrutura. Quase como se eu fosse um arquiteto, sabe? Eu digo, olha, eu tenho que construir um prédio, vou fazer Art Deco esse prédio, né? Então, primeiro eu penso na forma. Esse 80 Degraus foi exatamente isso, né? Eu fiquei pensando nesse conceito de tu subires uma escada. Então, em algum momento tu vai chegar no teu objetivo, né? No caso do livro, aí, o último andar, né?
E ao longo dessa trajetória, tá, mas o que vai acontecer nisso, né? Bom, vão ser capítulos curtos, eu imagino. Como eu imaginava fazer um livro para jovens, eu queria algo mais compacto. E também colocar ali bastante drama, né? Algo que chegasse num final surpreendente, né? Então ele surgiu especificamente desse formato, assim, desse conceito de subir uma escada, degrau por degrau, o que vai acontecendo, né? A partir daí, claro, aí eu fui pensar em conflito, fui pensar em quem seria o protagonista ou a protagonista, e é um método, assim, pode parecer até meio estranho, assim, né? Porque não foi nada, assim, uma ideia, assim, um menino que está com uma arma e está pensando em matar alguém. Não, surgiu da escada, essa coisa de subir degrau a degrau, né? Mas você já sabia de antemão, quer dizer, em algum momento você definiu que seria uma história para jovens? Sim, isso sim. Eu queria... Porque eu escrevo para os pequenos, para jovem e para adulto, né? Eu tenho livro para todas as áreas, né? Então, quando eu vou começar um trabalho, é uma das primeiras coisas que eu penso bom, eu vou para qual público, né? Vou trabalhar para um público jovem. Eu não me recordo, esse texto é antigo, tá? Tem, eu não sei quantos anos, acho que tem mais de 10 anos, mais ou menos. Então, eu tenho a impressão que eu tinha conversado com o Denis, uma ocasião que ele foi a Porto Alegre, na Feira do Livro de lá, e ele tinha me sugerido, mostra alguma coisa tua, manda para mim, não sei o quê. E eu tinha mandado esse texto para ele. Né? E aí, por uma série de situações de mercado, o livro não saiu e eu acabei deixando o livro de lado. Né? Fui retomar com o próprio deles, anos depois, aqui com vocês, né? Quando surgiu essa parceria com a Palavras. Mas ele surgiu, sim, de uma vontade de escrever um livro juvenil. E, claro, a partir disso eu fui planejar, né? Aí botar no papel, esquematizar. O livro juvenil. Aí o conceito é esse, subir uma escada, ok. Aí quem são os personagens? Qual é o conflito? Como que vai ser o desfecho? E é interessante que, às vezes, também comigo acontece assim, eu não sei exatamente o desfecho, né? Eu conheço autores e já li livros sobre criação literária em que alguns autores defendem só pode começar uma história se tu sabe como ela acaba. Eu já sou mais relaxado com isso. Né? Eu vou tocando, né? Vamos ver, vai surgir a solução. Até hoje sempre surgiu. Né? Então, esse até o final, nesse eu tinha mais ou menos uma boa ideia, né? Do que ia acontecer no final. E acabou que mesmo eu tendo... Eu não vou dizer uma convicção, mas uma certeza, assim, de como ia terminar o livro. Quando ele chega na Palavra, a gente começa a trocar ideias e muda um pouquinho isso. Né? E eu acho que o livro ganhou spoiler, muito. Tá? Não vou adiantar, mas o final é um pouquinho diferente e eu acho que as sugestões que eu recebi para retrabalhar o final da história, eu acho que acrescentaram muito ao livro, né? Você sabe que tem uma coisa que me impressiona, eu li o livro num fôlego só. Não é num fôlego só, porque são vários degraus. Então você vai assim, passo a passo, mas é impressionante, porque você vai num fôlego só, chega no final da escada, quase sem fôlego, eu fui torcendo para o personagem, vai para lá, vai para cá, então você fica ali discutindo com ele qual é o próximo passo dele. Sim. E uma coisa que me chama muito a atenção, eu também tenho um filho de 16 anos, ele se chama Patrício. Sim. Mas eu vejo em muitos aspectos o meu filho ali, nesse jovem de 16 anos. Né? Como que é esse caracterizar de personagens para você? Pois eu não tenho filho. É Fabrício, né? É Fabrício. Patrício. Patrício, tá bom. Patrício. E é bom me lembrar, porque eu, depois que termino o livro, eu esqueço né? Não me perguntem os nomes dos personagens, porque eu tenho que esquecer eles para começar outro. Né? É verdade. Mas essa questão é interessante, porque, por exemplo, caracterizar um jovem, né? Por mais que tu pesquise, nem sempre tu vai
ter uma pessoa real ali, né? Um personagem real. Então, muito do que aparece ali, eu acho que vem de uma intuição que eu tenho, né? Na hora de criar os personagens, as situações, né? Também tem o fato de eu ter uma vivência em escola, por adotarem os meus livros e me convidarem para as escolas, então quase toda semana tu está dentro de uma escola, está conversando com a gurizada, tu está vendo ali como é que eles falam, como é que eles se comportam, né? Tem também a Cisiane, que é a minha esposa, que é a professora, então ela lê também e diz, esse aqui, esse personagem, essa menina, especialmente as gurias, né? Acho que ela não falaria isso. Às vezes eu quero colocar uma roupa na menina. Puxa, aí é difícil, né? Que eles usam vestido. Por mais que eu observe, né? Mas então tem esse olhar feminino também. Então são uma série de elementos assim que vão te ajudando na hora de escrever. Mas passa muito por intuição também, né? Quando eu comecei, para vocês terem uma ideia, meu primeiro livro é de 1990. Não tinha nem computador na época, tava só a NASA, eu acho que tinha computador, né? Então não tinha oficina criativa de criação literária, não tinha essas coisas, né? Então como é que faz? Então tu tinha que ler muito, né? Eu acho que isso vale para hoje em dia também, né? Mas tu tinha que tentar fazer tentativa e erro, e eu acho que eu tive uma intuição na época que eu continuo seguindo até hoje, que é pensar também tentar ter o olhar do leitor, né? Se eu estou escrevendo um livro para jovem, que livro eu gostaria de ler se eu tivesse a idade desse meu futuro leitor, né? Desse meu provável leitor. Então, são essas coisas quase indefinidas assim que eu fui juntando ao longo da experiência, né? Já são 30 anos praticamente fazendo isso, mas passa muito, além da pesquisa, passa muito por intuição também. Você sabe que quando eu falo mais come da cobra, tá? Mas quando eu estava ali no banco da escola, muitas vezes eu olhava o livro que eu estava lendo e ficava imaginando quem que era aquele autor. Então, o autor. O autor ficava criando, né, dando rosto, dando jeito para ele. Conta um pouquinho pra gente como que você se transformou em escritor. Como que eu me transformei? Olha, eu tive sorte, né, porque eu nasci numa casa de leitores, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe sempre leram muito. E me incentivaram, né, eu e meu irmão, a que nós fôssemos leitores, né? Esse negócio de querer ser escritor, aí foi da minha cabeça, né? Quando me perguntaram o que tu quer ser quando crescer, eu disse escritor. Se eu for fazer uma análise psiquiátrica, digamos, daquele meu momento de vida, quando eu tinha lá 4, 5 anos e me fizeram essa pergunta, eu posso imaginar o seguinte, né? Eu vi os meus pais sempre com livro. Então eu digo, puxa, eu quero ser o cara que faz uma coisa que eles gostam. Né? Isso é uma teoria que eu tenho, evidente, né? Mas que bonito! Eu teria que consultar um psiquiatra para ver se bate mesmo. Né? Mas assim, sempre que eles me davam os livros infantis, a minha mãe era professora, aí eu pegava da biblioteca, né? Retirava os livros e tal. Eu ficava sempre pensando assim, será que eu não consigo escrever uma história como esses caras aqui fazem, né? Tirar da minha cabeça. E aí eu tentava, assim, escrever, contar uma historinha e tal. Então começou muito cedo isso, né? E foi sempre um objetivo de vida fazer isso, né? E aí como eu falei, tentativa e erro. Tu ia indo, aí lá pelos 14 anos, 13, 14 anos, eu me dei conta, deu um estalo, assim, né? De, puxa, quanto mais eu leio, melhor eu escrevo. Eu cheguei a essa conclusão. Hoje, tu entra numa oficina, os caras te dizem isso na primeira aula, né? Tu não leva 13, 14 anos para descobrir. Então, mas foi muito interessante, foi um troço que me abriu, assim, de claro. E aí tu começa a ler os livros já com um outro olhar, digo, como é que ele construiu isso aqui? Como é que essa cena aqui de ação foi o cara fez? Esse diálogo, como é que ele montou? Como é que faz? Bota travessão, bota Então tu começa a ter esse olhar, né? Então foi uma construção mesmo, assim, desde pequeno, como objetivo e depois como paixão mesmo.
E quais são as suas referências, já que você... Puxa, referências são inúmeras, né? Eu costumo dizer que até livro ruim para mim é referência, né? Porque até para eu dizer, olha, fazer, né? não vou por aqui, né? Exatamente. Então tem muita referência, né? Tem muitos autores que foram importantes. Dessa época aí de infância, eu lembro agora de Cecília Meirelles, por exemplo, né? Que é os poeminhas, aqueles para crianças, maravilhoso, né? Maravilhoso. E tem no último andar, é lá que eu quero morar, né? A gente morava num edifíciozinho pequenininho, de 3 andares, e nós morávamos no último, né? Então eu lendo ali, parece que ela escreveu para mim isso aqui, né? Então foi uma referência. O Mário Quintana, eu lia no jornal lá no Correio do Povo, a coluna do Mário, o Caderno H, né, do Mário Quintana. Eu criança lia, o Correio do Povo era um jornal standard, né? Aquele grandalhão, né? Isso. Então, puxa, era quase como se tu estivesse em cima de um tapete, assim, lendo ali a poesia ou aquelas tiradas do Mário Quintana. Então, aí já temos 2 referências. Outro cara importante, gaúcho lá, o Érico Veríssimo. Né? Eu li muito. Um dos meus formadores como leitor foi o Érico Veríssimo. Tem um livro dele que para mim é emblemático, que é As Aventuras de Tibiquera, né? Que é um índiozinho que em tese é imortal, né? Ele vai acompanhando toda a história do Brasil, né? E eu li aquilo e digo, que isso, né? É um livro de aventuras, fantástico. Que personagem maravilhoso. Maravilhoso. Né? E aí depois, adulto, eu comprei uma edição, esse eu li da biblioteca do colégio, aí eu tinha mais um dinheirinho, né? Adulto, comprei uma edição bacana que saiu capa dura. Eu fiquei com medo de ler, né? Porque eu digo, isso aqui agora eu vou achar infantil, bobo, alguma coisa. Nossa, melhor ainda, né? Então são alguns... Citei 3 aí, tem um outro autor gaúcho que eu gosto bastante, que é o Josué Guimarães, não é tão conhecido, né? Mas tem muito autor, né? Muito autor de fora também, enfim. Muito bem. Agora, ouvindo você falar sobre o seu processo de criação dos livros, parece mais transpiração que inspiração. Toda vida. Uma trabalheira, né? Sem dúvida. Vai, volta, revisita muitas vezes. Várias vezes. Uma das perguntas mais frequentes nos encontros com os alunos é aquela coisa assim, de onde vem a inspiração? Não? E eu tenho uma bronca com essa palavra, tá? Porque eu realmente não gosto dessa palavra, eu acho ela inadequada para mim, né? Pelo menos para mim, porque pode ser que algum outro autor venha aqui no podcast da Palavras e diga, não, eu só escrevo se eu estiver inspirado, se descer lá uma luz branca, alguma coisa assim. Né? Comigo nunca aconteceu, né? Eu só sei trabalhar. Então toda a vida, muito mais transpiração. Tem textos meus que ficam anos guardados lá. Esse o 80 Degraus foi um caso assim, né? Eu trabalhei bastante até achar que ele estava bom. E deixei ele de lado por alguns anos, né? E quando veio o convite de tocar adiante o livro, fui reler, modifiquei alguma coisinha aqui. Como eu contei, daí se debateu o final, vamos mexer de novo, não tem problema. Então isso é muito trabalhoso, né? Mas é uma coisa que eu gosto, né? Tem um livro lá meu que não foi publicado, eu levei 2 anos só para escrever. Nossa. Para escrever, ele está longe de estar pronto, né? Porque para mim as coisas funcionam assim, né? Às vezes um livro infantil que é 24 páginas, aí tu leva um ano inteiro, porque tu quer achar a palavra, o ritmo, ou se é um livro de poeminhas, né? Eu gosto muito de haikai, né? Eu tenho acho que 2, 3 livros de haikai. Olha. Na verdade eu chamo de haikwases, né? Porque eu não sigo aquela métrica japonesa, tradicional, então eu faço umas brincadeirinhas ali. Mas aquilo, tu olha ali o livro pronto, 24 páginas, o cara escreveu em 15 minutos, né? E na verdade, às vezes leva um ano, né? Para fazer um livrinho curtinho desses, né? E agora, outra coisa que você comentou sobre essa coisa de deixar o 80 degraus, né? Que foi o caso do 80 degraus ter ficado, entre aspas, encostado durante algum tempo. Sim. Mas
no 80 Degraus tem vários temas que são temas bem atuais, né? Tem várias discussões ali por trás, né, desse personagem, né? Tem a questão com o pai, a questão com a mãe, enfim, e que são a pedofilia, enfim, tem várias questões ali por trás. Quando você fez a primeira redação, isso já tinha? Sim, já tinha. Ele já... Ufa! Porque... Tanto tempo encostado e essas questões permanecem atuais, né? Infelizmente. Infelizmente. Isso também é uma característica assim, dos meus livros, né? Abordar temas que às vezes o pessoal não gosta de falar a respeito, né? Ou coisas que me incomodam assim, no nosso mundo, né? Violência urbana, bullying, uma série de jovem que morre em acidente de carro porque bebeu ou se drogou. Então, às vezes, a minha literatura, né, passa um pouco por isso, né? E é engraçado, assim, até esses dias nós estávamos comentando aí a respeito disso, porque não me parece que sejam livros, assim, para ganhar prêmio, não sejam livros assim que chamem a atenção por um aspecto artístico, digamos. São duros, às vezes os livros são duros mesmo, tem um final infeliz, né? E ainda assim eles chamam a atenção, eles ganham leitores e eventualmente prêmios, né? Isso é uma coisa bacana, porque eu gosto desses temas, né? Porque eles me assombram, eles me incomodam e eu acabo tentando fazer literatura, ficção a partir disso, né? Mas no caso do 80 Degraus, sim, é um texto antigo e que já abordava. E abordava esses temas porque houve toda uma preparação, né? A maioria dos meus livros eu começo tendo já uma boa preparação do que eu vou trabalhar. Nem sempre, como eu disse, eu sei o final. Mas eu já estou bem ambientado assim, sobre o que eu quero falar e quem são os personagens. Não, porque o prédio em que passa a história pode estar em qualquer lugar desse Brasil, né? É uma coisa, isso é uma coisa que me deixou muito impressionado. E as temáticas que vão passando por ele, de fato, os personagens, essas relações com o pai, com a mãe, né? Eu acho isso uma coisa impressionante. Eu acho ele mesmo um pequeno retrato, de vários retratozinhos, né? Agora, tem uma coisa que me chama muito a atenção também, que a cada degrau é uma memória, né? Sim. A cada passo, que vai misturando passado, presente, quer dizer, você vai reconstruindo ali a vida desse personagem, que para mim é uma coisa muito marcante. Isso também é uma característica que eu acho que eu tenho, né, de fugir um pouquinho do tradicional, né? Aquela coisa início, meio e fim. Né? Eu gosto de mexer um pouquinho na ordem cronológica em alguns dos meus livros, né? Porque eu não sei, não é para complicar pro leitor, né? Eu acho que pelo contrário, é para chamar a atenção do leitor, né? Despertar a curiosidade. Por que esse cara está fazendo assim, né? Por que o personagem está pensando, está recordando de algo e tal? E no caso específico do 80 Degraus, era necessário, me parece, para que o leitor conhecesse a motivação do personagem. Por que ele entrou nesse prédio? Ele tem um objetivo bem claro, né, quando ele entra no prédio. Então, eu acho que o leitor tem que conhecer. Eu poderia, no primeiro capítulo, descrever todo o Patrício, né? Dizer, olha, ele está entrando nesse prédio por isso, por aquele outro. Eu acho que isso aí é chato. Né? Eu acho que a minha ideia foi dissolver isso ao longo dessa trajetória dele, dessa caminhada, para que o leitor também fosse montando na sua mente o que está acontecendo ali, né? E fica, me parece, as pessoas que leem me dizem isso, que fica o suspense, não? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E mais um passo, e mais um passo, mais um degrau. E tu, na verdade, tu nunca sabe até o 80º
80º degrau. Né? Você não sabe, durante grande parte da caminhada, você não sabe o que ele vai fazer lá em Exato, cima. Né? Você fica imaginando assim, o que está levando ele a subir Sim, né? Qual que é o motivo que faz ele estar... Isso fica oculto, vai sendo aos pouquinhos, né, revelado, né, vão sendo dados alguns indícios e tal, mas foi uma maneira que eu encontrei de fugir um pouquinho da ordem cronológica comum, né, botar um pouco de flashback na história, para que os leitores pudessem ir montando também, né, quem é esse personagem, qual é a sua motivação. Eu achei legal, pelo menos, que ele vai subindo, a gente vai descobrindo aos poucos, e o que ele vai fazer, a gente sabe que é errado, mas querendo ou não, a gente às vezes torce um pouco para ele, né? Pois é, esse teu depoimento é fantástico, Felipe, é fantástico. Muita gente diz isso, né? Tu acaba... E isso é uma característica, eu acho, da ficção, né? Não só de livro, eu acho que até no cinema, por exemplo. Eu me lembro agora, a partir da tua pergunta, me veio à mente aquele filme clássico do Alfred Hitchcock, Puxa Vida, Psicose. Né? Lá pelas tantas, o Norman Bates, né, o assassino, maluco e tal, joga o carro no pântano. E daqui a pouco o carro para de afundar e tu que tá assistindo diz, coitado. Como assim, coitado? O cara é um assassino. Mas porque a gente se envolve. Na verdade, a gente se envolve. Então, é natural que às vezes a gente se torça, né? Apesar de ele provavelmente vai fazer uma coisa errada, né? Né? Mas é bem comum mesmo isso, é uma coisa estranha até da ficção, né? Às vezes a gente torcer por um bandido. A gente torce pro protagonista, né? Como ele... A gente se vê um pouco no lugar dele, gente se coloca ali, você fica pensando, se fosse eu fazia isso, fazia até mais, fazia, enfim, né? E daí mas às vezes tem depoimento de leitor que diz, não, eu estava torcendo para ele se dar conta de algum outro livro, né? O cara vai fazer uma coisa, não, eu ficava torcendo, não faz isso, né? E eu já me peguei nesse papel também, de torcer pelos protagonistas, pelos personagens, esse cara tá fazendo isso de novo, não podia fazer isso. Vai se dar mal, né? Que nem criança, quando assiste peça de teatro, que fica falando, né? Olha, o lobo mau tá ali atrás, olha... Cuidado! Não pega maçã, fica tentando avisar. É verdade. Mas é uma coisa, quando nós recebemos o original aqui na Palavras, várias pessoas leram ao mesmo tempo. E leu aqui, né, no próprio espaço do trabalho, né? E foi um debate imenso. Foi um debate imenso mesmo, né? Debate assim, o que ele vai fazer? Deve fazer? Não deve fazer? Não faz, não faz. Então, de fato, ele tem essa coisa mesmo que a gente vai torcendo, ou contra ou a favor, pelo caminho do personagem. Sim, né? Eu acho que é uma característica desse texto é que ele realmente prende, né, a atenção, né? Então, tu falaste que lesse o livro numa sentada, né? É uma característica, assim, eu acho que até de alguns livros, outros livros meus, tu vai lendo... Você chega a planejar os ganchinhos? Aqui, por exemplo, nesse 80 degraus, nós temos 80 capítulos, né? 80 capítulos curtos, né? Então, seria muito difícil para mim planejar o que ia acontecer em cada um dos capítulos, né? Eu eventualmente poderia, mas às vezes nesse meu planejamento eu não faço um planejamento muito rigoroso, porque senão eu posso perder a espontaneidade e perder também alguma coisa nova que surge ali no ato de escrever, né? Daqui a pouco eu digo, mas quem sabe, aqui no meu planejamento ele vai para a direita, não, quem sabe ele fica parado em vez de avançar. Então eu prefiro não me permitir modificar alguma coisa também na trajetória, né? Então no caso desse eu não planejei capítulo a capítulo, eu fui conduzindo assim, eu tinha mais ou menos esses temas que eu queria abordar, que eu queria contar, um pouco da trajetória dele e tal, mas nem tudo foi
rigorosamente planejado, capítulo por capítulo. Foi indo, daqui a pouco surgiu alguma coisinha, eu fui elaborando um gancho novo que não existia previamente, até chegar nos 80 degraus, nos 80 capítulos, né? Eu tenho um livro, para dar 2 outros exemplos, um livro que eu escrevi na época que surgiu o Twitter. Eu pensei assim, será que eu consigo escrever um livro, um romance só com twitters? De alguém mandando esses... Na época era 140 caracteres, quando era o espaço que tu tinha para mandar a tua mensagem. E aí eu criei uma história de uma menina e tal, que ela está contando a sua história através de tweets, né? E foram 500 capítulos. Nossa. Olha. Mini capítulos, né? Mini capítulos. Então, puxa, como é que eu ia planejar esses 500? Não dava, né? E teve um outro livro, um romance adulto, policial, que tem 1000 capítulos. Né? Nossa. Então como é que eu ia planejar também 1000 capítulos? Então, às vezes eu tenho uma ideia básica, assim, mais ou menos, sei coisas que eu quero colocar ali dentro, mas também não dá para... Eu prefiro não planejar tanto, assim, ser tão rigoroso para não perder essa espontaneidade. Que às vezes acontece, surge alguma coisa ali durante o processo, né? Deixa eu tirar uma dúvida, assim, que eu fiquei lendo, eu fiquei curioso, que você optou por escrever os capítulos curtos, frases curtas, tudo, e os parágrafos não tem recuo, e também não, quando alguém fala, não tem, por exemplo, travessão, assim, por que você optou por esse tipo? Boa observação. Eu queria que fossem esses blocos narrativos, né, assim, quase tentando imitar talvez a forma de um degrau, né? Um degrau ele é um sólido ali, né? É compacto ali, não tem muita... tirando alguma escada de algum artista, né? No geral é um bloco, tá? Então a ideia foi essa, fazer em blocos o livro, né? A questão dos diálogos, eu acho que também aparece em outros livros meus, né? De não definir o travessãozinho ali, porque eu gosto de fugir um pouco do tradicional. Então, às vezes eu coloco ali, se o leitor tiver um pouquinho desatento, daqui a pouco, não, peraí, isso aqui foi uma fala, aí retoma, foi uma fala. Eu acho que dá para entender, imagino, né, que dê para entender bem que são falas, só que elas estão inseridas dentro do bloco, né? Porque eu não queria perder essa unidade, né, esse formato de bloco, para fazer uma conexão com o degrau, né? E me parece também que nesse caso especificamente do 80 degraus, as falas elas estão na continuação do pensamento dele, né, do Patrício. O Patrício ele tá pensando, ele tá, né, tá lembrando, daí junto com isso daí acontece a fala da memória e a fala daquele momento, né? Eu acho que isso reflete um pouco da tensão dele, né? Então, exatamente. Daqui a pouco, no momento de tensão, tu não tem uma clareza, assim, para dizer, não, isso é assim, isso é assim. Daqui a pouco a coisa vem toda junto ali na cabeça dele, né? Então, foi uma tentativa de simular essa tensão do personagem, né? Por isso que, às vezes, aparece até também essa questão do diálogo dentro desse parágrafo único de cada capítulo, mas tem essa ideia de acentuar como que está a psique dele na sua trajetória, na sua subida, né? Muito bem. Muito bem. Você trabalha com rádio. Com rádio, fazendo, né, quer dizer, é muito diferente essa coisa do trabalho com rádio e trabalhar com livro. É interessante, né? São duas formas, né? Eu fui escolher jornalismo porque eu queria ser escritor, né? Então, sempre quando me acreditam, assim, o certo é escritor e jornalista. O jornalismo entrou depois. Porque aí, quando chegou na época do vestibular, eu me perguntei, eu tenho que escolher um curso, né? O que eu vou escolher? Engenharia Química? Ele, puxa, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, quero ser escritor. Até poderia ser um engenheiro químico, não, nada contra essa turma, né? Só que eu não entendo nada, eu mal consegui passar no colégio nessas cadeiras, né? Então, eu digo, tem que ser algo próximo à literatura. Na época também não tinha, como eu falei, não tinha curso, né, para escritor e tal.
E aí eu optei pelo jornalismo. É interessante porque há um conflito aí, né? O escritor é um ficcionista, né? O jornalista, em tese, não pode ser ficcionista, né? Ele tem que contar a verdade, né? Os fatos, se restringir aos fatos, né? Mas eu acho que o jornalismo acabou tendo, e tem ainda, uma importância muito grande no modo como eu escrevo, né? Então, vocês observaram ali frases curtas, capítulos curtos. Eu acho que isso tem a ver um pouquinho com o jornalismo, né? Durante muitos anos eu trabalhei, muitos anos mesmo, eu trabalhei como redator de notícias em rádio. Então, tu tem que contar uma história em 6 linhas. E tu não pode errar, né? Porque o cara que está escutando rádio, ele ouve uma vez só. Ele não tem, no jornal ele tem um recurso de voltar e reler a notícia se ela está mal redigida. Aí ele entende, né? No rádio tu não pode errar. Então tu tem que ser muito preciso, tu tem que ser muito objetivo e tu tem que ter uma ordem direta, né? Que nem sempre eu uso nos livros, né? Porque aí tu tem outros recursos e tal, né? Mas então esse caráter sintético do jornalismo entrou naturalmente na minha escrita. Se a gente for olhar, hoje, vamos colocar 60 livros publicados, tá? Tem 1 ou 2 que passam de 100 páginas. São poucos mesmo. Tem um que tem 200, outro tem 150, o resto é assim, 80 páginas, 100 páginas, é por aí. Porque isso é um reflexo, eu acho, dessa carreira que eu escolhi, né? E que eu exerço até hoje e tal. Se eu fosse veterinário ou engenheiro químico, né? Provavelmente eu seria escritor, da mesma maneira, e provavelmente essa minha outra profissão acabaria auxiliando, entrando de alguma maneira nos meus livros, no jeito de eu escrever. E com certeza eu acho que eu escreveria de uma maneira diferente. Eu imagino que faria diferente os livros, né? Talvez fossem mais caudalosos, não sei. Mas sendo jornalista e tendo trabalhado nessa área de precisão cirúrgica até, então foi natural assim ter essa situação de ser sintético, né, nas histórias, né? O que pode ser para algum leitor assim pueril, assim, poxa, é tão rapidinho. Outros preferem, um livro bom tem que ter 300, 400 páginas e tal. Eu não consigo ver dessa maneira, né? Vamos lembrar do Metamorfose, do Kafka, né? Que é um livrinho também de 80 páginas, né? Curtinho, mas é imenso. Nossa, que denso, né? Exato. Então, eu sou favorável assim, aos textos sintéticos, né? Mas muito vem da minha profissão mesmo, né? E você poderia dar se fosse conselho, dica, não sei exatamente qual que é a palavra, mas pensando naquele jovem que tem o sonho de se tornar, de escrever, qual que é a sua dica? Essa é fácil, essa pergunta é fácil. É leitura, não tem como escapar disso, né? É impossível. E olha, de uma maneira incrível, assim, eu tenho visto muitos escritores, caras que já têm livro e que não leem, ou que leem pouco, né? Eu acho muito esquisito, né? E aí tu vai ler o trabalho deles e tu entende, né? Por que tu não gostou do trabalho deles, né? É evidente, o cara não lê, ou lê pouco, então não tem como fugir disso. Eu, uma vez, todo ano me convido para dar aulas numa oficina lá em Porto Alegre. Eu dou aulas de diálogos, né? Especificamente de diálogo. E eu noto, eu estava falando com, digamos assim, o diretor lá dessa escola, e eu digo, cara, tu tem que fazer um curso aqui de leitura, né? Indicar, fazer as pessoas lerem, porque quem faz esses cursos, as oficinas, é gente que está entrando no mercado editorial, com livro. Hoje se tornou muito mais fácil para publicar, né? Então, se tornou fácil ser escritor, em tese, né? Ter esse título de escritor. Publicou, ter escritor. Agora, tem qualidade? Muito não tem qualidade, na minha opinião. E falta isso, falta essa base, falta essa leitura. Eu que já tenho uma trajetória aí de 30 anos, puxa, eu leio de tudo.
e pesquiso e estudo, especialmente a literatura brasileira, né, que tem autores fantásticos, muitos completamente esquecidos. Então, a dica é essa, é ler de tudo. Eu quero ser poeta, tá? Vai ler só poesia? Não, lê jornal. Lê a bula do remédio. Bula de remédio é foda. Tem cada coisa maluca ali, não é? Ali não é? Então, tem que ali ler. A gente aprende um monte. Livro né? de história, livro de... E é super difícil escrever uma bula de remédio. Imagina, não o trabalho desse cara aqui, Pois é. do autor da bula. É uma responsabilidade, não pode errar também. Não né? pode errar também. Os efeitos colaterais é o mais divertido. Pontuação, tudo, né? Mas é isso. Então tem que ler, e por leitura eu não digo sempre apenas virar as páginas e encerrar e devolver para a prateleira. Eu digo uma coisa que eu faço, assim, aí vai uma dica um pouquinho mais profunda, assim, uma coisa que eu faço, eu leio, termino de ler um livro, eu vou procurar trabalhos de universidade a respeito daquele livro, ou a respeito daquele autor, né? Teses, né? E tu encontra isso, as universidades disponibilizam, puxa, aí tu vai ter um outro olhar de alguém que sabe mais que tu, e aí tu vai, às vezes eu imprimo, inclusive, e guardo dentro do livro que eu li, se eu for reler, diz, olha, essa pessoa aqui, o doutor tal, a doutora tal, falou uma coisa que eu nem tinha me ligado, ou então, eu concordei, eu tive a mesma visão. Então, isso é estudar, a leitura, eu acho que ela, além do prazer, para quem quer seguir na área, eu acho que tem que estudar também a literatura, né? Estudar os nossos autores, sobretudo os períodos que a gente teve aqui ao longo da nossa história, né? Que são, pode até não gostar, mas são, eu não gosto do parnasianismo, tá bem, mas puxa, tem caras ali interessantes, tem coisa boa, por que os caras escreviam com aquelas palavras lá que ninguém mais usa, né? Tem essas coisas assim, eu acho importante a gente conhecer para poder, até para dizer, não, ok, eu não vou fazer assim. Né? Ou então vou pegar algo ali, numa característica daqueles casos, modernizar, fazer. E eu não tenho visto isso. Assim. O pessoal simplesmente vai lá e escreve. Aí a qualidade, né, eu acho que fica muito abaixo do que poderia ser. Muito bem. É um imenso prazer a gente inaugurar o Palavras em Sala de Aula com você. De fato, a leitura do seu livro, para mim, foi impressionante. De fato, eu tive muito prazer nessa leitura mesmo. E estávamos, inclusive, só rapidinho contando, estávamos selecionando um livro que ia participar de um programa de governo para as escolas. É importante, né? Falar isso. Então tinha um objetivo muito específico, que era mesmo direcionar esse livro e depois, enfim, está sendo lido hoje em todo o Brasil, né? Em escolas de todo o Brasil, né? Para mim foi uma alegria muito grande, assim, porque é um livro que ele nasce, a gente estava conversando anteriormente, ele nasce best-seller, né? Porque se convencionou dizer que a partir de 30 mil exemplares vendidos é best-seller. Esse 80 degraus, o nosso 80 degraus, ele nasce com quase 55 mil livros vendidos, né? E nasce também com uma indicação ao Jabuti, que é um prêmio super importante. Ele, puxa, é um nascimento e tanto, né? Não é? Esse livro. Né? Não é? Então eu sou muito grato assim, pela parceria de vocês, por acreditarem na história que, como se debateu aqui, não é exatamente uma história muito comum, assim, né? Até pelo formato dela. E também pelo olhar de vocês, de observarem coisas ali no livro que poderiam ser melhoradas. E eu sou sempre, eu não sou refratário à crítica, não sou refratário a qualquer tipo de comentário. Então, quando alguém me fala alguma coisa, eu digo, puxa, eu costumo prestar atenção muito mais na crítica do que no elogio, né? Porque a crítica pode ter alguma coisa ali que eu não vi. Né? E essa crítica vai me ajudar, né? ou no próprio livro ou nos próximos, né? Então, para mim, foi uma alegria participar desse bate-papo e só tenho a agradecer a vocês pelo livro, né? Que ficou realmente acima das expectativas.
O agradecimento é todo nosso. Realmente, todo nosso. Muito obrigada. Que agradeço. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Que venham mais novos 80 degraus, né? Quem sabe, né? Bem, então é isso, né? Chegamos aqui no fim do nosso primeiro Palavras em Sala de Aula e esperamos que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com o autor Luiz Gil. Agradecemos mais uma vez sua presença aqui, muito obrigado. E convidamos vocês, ouvintes, para seguirem a Palavras Educação nas redes sociais. No Facebook é Palavras Educação, no Instagram, @PalavrasEducação, no Twitter, @PalavrasEduca. Assim vocês conseguem acompanhar as novidades da editora e os lançamentos que ainda estão por vir. Não se esqueçam também que os podcasts vão estar disponíveis no Spotify, no YouTube e no SoundCloud. Muito obrigado a todos. Nos encontramos mês que vem. Até mais.